Shalom, bom dia. Estamos juntos aqui. Graças a Deus, mais um dia. Shalom, Maíra, bom dia. Vou colocar aqui. Fabíola, minha linda, shalom, você tá bem? Sumida. Agora vamos ler hoje capítulo 4. Números capítulo 4. Vou conectar aqui o YouTube para nós começarmos, tá? Amém, que bom que tá bem, graças a Deus. Vou conectar aqui, cadê? Aí. Vamos lá, então? Vamos orar? Pai, obrigada por esse dia que começa na Tua presença, Senhor. Ai, Senhor, obrigada pela noite que o Senhor nos deu, a qual descansamos o nosso corpo. O Senhor cuidou de nós. Os Teus anjos estavam acampados ao nosso redor. Nos deu uma noite de paz, um sono restaurador. Obrigado por esse dia que começa, uma nova chance, a Sua misericórdia renovada sobre nós. Obrigada porque a Tua graça nos alcançou. Obrigada, Pai, por estarmos com o Senhor. Obrigada por ter Te conhecido. Obrigada, Pai, porque o Teu plano de salvação chegou a nós. Obrigada por todo o cuidado, pelos livramentos. Obrigada pelo sustento. Obrigada pela presença. Tu és perfeito. Tu és tudo, Tu és suficiente. Oh, Pai, estamos aqui, Deus, nos entregando a Ti por completo. Não é pela metade. Não é um relacionamento raso. Não queremos, Deus, apenas por vistas. Nós queremos nos achegar ao Senhor de todo o nosso coração. É mais de Ti em nós que desejamos. Que a Tua vontade prevaleça em nossas vidas. Ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Queremos mesmo que se cumpra em nós o Teu propósito para as nossas vidas. Eis-nos aqui, Senhor. Que cada capítulo lido possa ser aprendido, absorvido. O nosso desejo é absorver tudo aquilo que o Senhor deixou para nós com o intuito de nos ensinar. Nada é por acaso, sabemos disso, tudo está aqui, tem um propósito, e que nós possamos ler, absorver e aprender, que nada possa se perder com o tempo, mas aquilo possa, tudo que formos ler, possa ficar mesmo em nossa mente e em nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Nise, shalom. Bom dia, irmã. Meu amor, bom dia. Então vamos lá. Números capítulo 4 começa assim. O Senhor Deus disse a Moisés: faça a contagem dos levitas descendentes de Coate por grupos de famílias e por famílias. E registre todos os homens de 30 a 50 anos de idade que tiverem capacidade para trabalhar na tenda sagrada.
O serviço dos coatitas na tenda é o de cuidar das coisas santíssimas. Quando o acampamento for desarmado, Arão e os seus filhos entrarão na tenda, tirarão a cortina que está em frente da Arca da Aliança e cobrirão a arca com ela. Eles porão em cima dela uma coberta feita de peles finas e sobre essa coberta estenderão um pano azul e depois enfiarão os cabos nas argolas da arca. Eles estenderão um pano azul em cima da mesa onde são colocados os pães oferecidos ao Senhor e colocados sobre ela os pratos, as taças de incenso, as taças das ofertas e os jarros para as ofertas de vinho. Ei, Beth, a paz, minha linda, shalom. Que bom que você está aí conosco. Em cima da mesa, continuando no versículo 7, de Números, capítulo 4. Em cima da mesa sempre deverá haver pão. Depois, estenderão por cima de tudo isso um pano vermelho. E por cima desse pano, colocarão a coberta feita de peles finas. Em seguida, enfiarão os cabos nas argolas da mesa. Pegarão um pano azul e cobrirão o candelabro com as suas lamparinas. Shalom, Gleice. Lindeza. As tesouras de cortar pavios de lamparinas, os apagadores e as vasilhas necessárias para distribuir o azeite. Depois, embrulharão tudo isso numa coberta feita de peles finas e colocarão sobre os cabos para carregar. Viu, gente? As instruções aqui é para quando o acampamento fosse desarmado para seguir viagem. Não era juntar as coisas de qualquer jeito, não. Tinha todo um processo para juntar os utensílios e desarmar a tenda sagrada. Versículo 11. Em cima do altar de ouro, estenderão um pano azul e por cima colocarão uma coberta feita de peles finas. Em seguida, enfiarão os cabos nas argolas do altar. Depois, pegarão todos os objetos usados no lugar santo e embrulharão num pano azul. Cobrirão com uma coberta feita de peles finas e os colocarão sobre os cabos para carregá-los. Eles tirarão as cinzas do altar e estenderão por cima dele um pano vermelho. Colocarão sobre ele todos os objetos usados no serviço do altar, os braseiros, os garfos, as pás e as bacias. E por cima estenderão uma coberta feita de peles finas. Em seguida, colocarão os cabos nas argolas do altar. Quando o acampamento for desarmado, os descendentes de Coate virão para pegar os objetos sagrados somente depois que Arão e os seus filhos tiverem acabado de cobrir a tenda e todos os seus objetos. O grupo da família de Coate não deverá tocar nos objetos sagrados. Se fizerem isso, eles morrerão. São essas as coisas da tenda que o grupo da família de Coate deverá levar. Olha só, mesmo que a família de Coate, os coatitas, fossem responsáveis para ajudar na tenda sagrada, todo esse processo do desarmar, do cobrir, era com Arão e os filhos. Quando isso tivesse coberto, aí sim eles poderiam tocar nesses utensílios para o transporte. Fora isso, se eles tentassem ajudar ou pegar antes,
eles eram mortos. 16. Eleazar, filho do sacerdote Arão, será o responsável pela tenda e pelo azeite das lamparinas, pelo incenso, pelas ofertas de cereais e pelo azeite de ungir. Será ele mesmo responsável pela tenda e por todos os seus objetos. O Senhor Deus disse a Moisés e a Arão o seguinte: não deixem que as famílias de Coate morram por chegarem perto desses objetos sagrados. Para evitar que isso aconteça, Arão e os seus filhos entrarão na tenda e dirão a cada homem o que fazer e o que carregar. Porém, os coatitas não deverão entrar nem por um instante para ver as coisas santas. Se fizerem isso, eles morrerão. O Senhor Deus disse ainda a Moisés: faça a contagem dos descendentes de Gerson por grupos de famílias e por famílias. E registre todos os homens de 30 a 50 anos de idade que tiverem capacidade para trabalhar na tenda sagrada. O serviço dos gersonitas é trabalhar na tenda e carregar cargas. Eles levarão a tenda, as coberturas de dentro e fora, a cobertura de pele finas e a cortina da entrada. Levarão também as cortinas do pátio, a cortina da porta do pátio que está ao redor da tenda e do altar, as suas cordas e todos os objetos que precisam para o seu trabalho. Todo o serviço dos gersonitas, o que eles deverão levar e fazer, estarão debaixo das ordens de Arão e dos seus filhos. Estes darão ordem a respeito de tudo o que eles devem carregar. É esse o serviço que o grupo de famílias de Gerson fará na tenda. O serviço será dirigido por Itamar, filho do sacerdote Arão. O Senhor disse também a Moisés: faça a contagem dos descendentes de Merari, por famílias e por grupos de famílias. E registre todos os homens de 30 a 50 anos de idade que tiverem capacidade para trabalhar na tenda sagrada. O que terão de levar, de acordo com o serviço deles na tenda, é o seguinte: as tábuas, os cabos, as colunas e as bases da tenda. As colunas do pátio que fica ao redor da tenda, as suas bases, as estacas e as cordas, com todos os seus objetos e com tudo o que pertence ao seu serviço. Entregue a cada homem uma lista das coisas que ele deve levar. É essa a responsabilidade do grupo de família de Merari, de acordo com o serviço deles na tenda. Esse serviço será dirigido por Itamar, o filho do sacerdote Arão. Conforme o Senhor havia ordenado, Moisés, Arão e os líderes do povo fizeram a contagem dos 3 grupos de famílias levitas, isto é, de Coate, de Gerson e de Merari. Eles fizeram isso por grupos menores de famílias e por famílias, e registraram todos os homens de 30 a 50 anos de idade que tinham capacidade para trabalhar na tenda sagrada. O número de coatitas foi de 2.750 homens. De gersonitas, 2.630. E de meraritas, 3.200. O total de todos eles foi de 8.580 homens. Os nomes desses homens foram colocados numa lista, como o Senhor havia ordenado a Moisés. E Moisés disse a cada um qual seria a sua tarefa, ou qual a carga que deveria carregar. A contagem foi feita de acordo com as instruções que o Senhor tinha dado a Moisés. Pai, obrigada pela leitura desse capítulo. Estamos lendo instruções de como o Senhor queria que o povo se comportasse, agisse
tanto na construção da tenda, quanto nesse início de caminhada pelo deserto. Vimos separados as tribos para estar na frente guerreando, e agora estamos vendo uma tribo especial separada para o cuidado da tenda sagrada, para o cuidado do tabernáculo. Em detalhes, vemos que o Senhor cuida das coisas simples e que a obediência faz total diferença no processo. Que possamos aprender e absorver o que o Senhor deseja para nos ensinar nesse dia, através desse capítulo, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Cirleia, Deus abençoe, seja bem-vinda. Gente, Números capítulo 4, continua ali o censo dos levitas, né? A listagem ali dos levitas. Mas ela tem um propósito muito prático. A leitura desse capítulo traz instruções para nós. Organizar o transporte do tabernáculo era o propósito desse capítulo. O capítulo detalha as responsabilidades de cada uma das 3 famílias levitas. A família de Coate, a família de Gerson e de Merari. E contém lições importantes sobre a santidade, o serviço e a ordem divina. O ponto mais dramático desse capítulo é a instrução dada aos coatitas, que eram responsáveis por transportar os objetos mais sagrados, como a Arca da Aliança. Eles não podiam tocá-los diretamente. E antes do transporte, Arão e os seus filhos deviam cobrir todos os objetos para que os coatitas não os vissem ou tocassem, sob pena de morrer se isso acontecesse. A lição aqui então é sobre extrema santidade de Deus. Ele não é alguém a ser tratado casualmente. O seu poder e santidade são tão grandes que a aproximação descuidada resultava em morte. Isso nos ensina que o serviço a Deus deve ser feito com a mais profunda reverência, seguindo suas instruções à risca e nunca subestimando a sua glória. Esse capítulo descreve detalhadamente o que cada família de levitas deveria carregar. Os coatitas transportavam os objetos santos, como a arca, a mesa e o candelabro. Os gersonitas transportavam as cortinas e as coberturas. E os meraritas transportavam as estruturas e as colunas. Cada tarefa era específica e não podia ser trocada. Era vital para o transporte do todo. Deus não nos dá um trabalho genérico. Ele nos chama para tarefas específicas, que são importantes para o funcionamento do corpo. A lição é que no serviço a Deus cada papel é crucial. A arca não chegaria ao seu destino sem as tábuas das paredes, responsabilidade dos meraritas. E as paredes não chegariam sem as cortinas, responsabilidade dos gersonitas. O trabalho de Deus é uma orquestra, onde cada músico tem a sua partitura. E a fidelidade em tocar a sua parte é o que faz a melodia inteira ser bela. Ah, que lindo, né? O censo para o serviço no transporte foi realizado para levitas com idade entre 30 e 50 anos. Essa era a época de maior vigor e maturidade de um homem na sociedade da época.
Deus nos chama a servir com o nosso melhor. O trabalho mais exigente do Senhor era para aqueles que tinham a maturidade, a experiência e a força necessárias para executá-lo. Isso nos ensina que a nossa vida de serviço a Deus não é um hobby para a juventude ou para a velhice, mas é um chamado a ser cumprido com o máximo de nossa energia, o máximo da nossa sabedoria e o máximo do nosso vigor. Resumindo, Números capítulo 4 nos ensina sobre a santidade de Deus, que exige respeito, a importância de cada papel específico no serviço do Senhor e a responsabilidade de servirmos a Ele com a plenitude de nossa força e maturidade. Uau! Que lindo, né, gente? A gente lê um capítulo instrutivo e vê que tem ensinamento para nós nessas instruções. Entender o cuidado do Senhor em separar uma tribo específica para levar a tenda. E dentro dessa tribo, determinar a função de cada um mostra para nós a importância de nós, do nosso serviço, a nossa importância para o Senhor. Toda a tarefa, ela é necessária e importante. Não existe um melhor do que o outro, ou que um faça seja melhor do que o outro faz. Como um corpo, nós já falamos isso, e é importante a gente refletir de novo. Como um corpo tem seus membros distintos, a tarefa executada por cada parte é essencial para o funcionamento do todo. Não tem como tirar o braço e ter um funcionamento perfeito sem a execução dele. Sem os olhos, sem a boca, sem um órgão interno. Às vezes a gente menciona os que nós estamos vendo aqui, né? Mão, olho, boca, nariz, orelha, pé, dedão do pé. Mas sem os nossos órgãos que estão lá dentro. Sem um deles, o todo fica prejudicado. Então, o Senhor, Ele nos chama para tarefas específicas para que o todo, né, o geral, seja concluído, e o quanto é importante o que você faz. O Senhor nos fez com capacidades, nos fez com habilidades, derrama sobre nós dons, nos dá competência para que possamos servi-lo com excelência, com zelo, com cuidado, entregando o melhor. E não é apenas nas tarefas espirituais, em todas as áreas, em tudo que você colocar a mão. Nós estamos vendo aqui um capítulo instrutivo como desmontar a tenda sagrada. Estavam desmontando, tirando cortinas, embrulhando copos, pratos e talheres. E às vezes se falasse, você me ajuda a desmontar ali, a levar esses instrumentos para um outro lugar, nós vamos cantar. Então, olha só, gente. Tudo que nós fazemos para o Senhor é com zelo, com cuidado, com excelência. Quanto zelo e organização, né, Nise? E entender que o Senhor, Ele se faz presente nisso. Mostra para nós o cuidado do Pai nos detalhes. Ele gosta de organização. É zeloso com tudo que pertence a Ele. Nós, inclusive, esse cuidado do Pai conosco, não apenas com as coisas, com suas coisas, mas nós entramos dentro desse cuidado e zelo. Isaac, shalom, bom dia.
espero muito que esse capítulo possa, de fato, ter ensinado algo para você, como assim foi para mim. Entender que o nosso papel não é qualquer papel, não é mais um, mas é especial, é importante. E que nós possamos cumprir, fazer com que se cumpra em nós o propósito do Senhor para qual nós fomos feitos, no corpo de Cristo, exercendo a função para a qual Ele nos criou, nos determinou. E estarmos em unidade, estarmos juntos. Entendo também como unidade quando diz: a arca não chegaria ao seu destino sem as tábuas das paredes. Ou seja, se somente os coatitas levassem, fizessem o seu papel, não chegaria ao destino, não teria lá no final, para a qual foi feito, não seria cumprido. Se a outra parte não levasse as coberturas, as estruturas, todos juntos, fazendo o seu papel, a sua parte, conseguimos no final o objetivo ser completo e concreto. Certo? Amém? Glória a Deus. Quarta-feira estaremos juntos novamente aqui para a leitura de mais um capítulo. Que o Senhor complete a mensagem dele. E o quanto temos aprendido, né? Próximo capítulo, número 5, já começa sobre outras informações. Deus já vai falar sobre as pessoas ali. Então vamos juntos amanhã estar aqui às 6h30 para lermos o próximo capítulo e absorver o ensinamento do Senhor para nós neste dia. Amém? Esta semana, esse mês de outubro que se inicia, né? Amanhã. É amanhã, gente? Quarta-feira, dia 1º? É isso aí, amanhã, dia 1º. Iniciamos um novo mês. Mês de outubro com bastante tarefas ali em nossa igreja, nossa rede. É mês de encontro com Deus. É sobre isso que eu quero falar. Caso você está vendo essa mensagem e ainda não chegou o 18 de outubro e deseja passar pelo encontro com Deus, chame, manda um direct, chama a gente aí. Passar pelo encontro com Deus é algo que todo cristão, toda pessoa deveria experimentar. E aqueles que já passaram há muito tempo atrás, tem que passar de novo. É um momento especial e importantíssimo para a sua caminhada com Deus. Então, caso você ainda não tenha passado ou deseja convidar alguém, essa é a chance de não deixar o ano terminar sem essa experiência com o Senhor. É uma experiência única. É um dia transformador. Então, coloque na sua agenda, se você deseja estar trabalhando conosco ali, como voluntário, ou deseja convidar alguém, já comece a falar. Aliás, já era para já ter começado a falar antes. 18 de outubro, nosso encontro com Deus. Essa semana nossa célula vai ser online e nos encontraremos na quinta-feira. Depois vou colocar lá no grupo também. Porque sexta e sábado aqui em nossa cidade tem uma festividade cristã. Vão vir pessoas e grupos de fora. A cidade já está se movimentando, os grupos das igrejas se movimentando para estar ali. Por esse motivo, nossa célula online vai ser na quinta, a fim de que na sexta-feira, feriado da cidade, as pessoas possam estar lá. Inclusive minha família, minha filha quer estar lá. Estaremos em algum dos horários ali também, celebrando ao Senhor juntos. Amém? Deus abençoe vocês. Amanhã aqui às 6h30 para a leitura do próximo capítulo. Uma terça-feira maravilhosa na presença do Pai. Não abra mão da presença do Espírito Santo. Convide Ele para fazer parte do seu dia. Coloque o pé se Ele estiver. Entre em ambiente se Ele estiver.
Não aceite estar em lugares se Ele não estiver contigo. Amém? Deus te abençoe. Um ótimo dia e até amanhã, se Deus quiser. Beijo. Tchau.